Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós. Um exercício de aproximação sobre a natureza humana, um slow talk com pessoas importantes de todas as áreas do conhecimento. Você pode ouvir todas as outras conversas que já tivemos no Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Estamos na série de conversa com educadores. A ideia é explorar com algumas correntes de pensamento pedagógico a visão sobre a criança e, portanto, sobre quem somos nós. Hoje nós vamos conversar com Maria do Pilar Lacerda, ex-secretária nacional de Educação Básica e atual diretora da Fundação SM Brasil. Boa noite, Pilar. Boa noite, Celso. Quem é você? Eu sou uma professora de História aposentada. Hoje eu sou uma mãe, uma coisa que eu tenho muito orgulho. Das minhas partes, a parte de mãe é a que me enche de alegria, um trabalho bem feito. E sou educadora. Vamos ver depois no final. Vamos ver como é que vai ficar os seus filhos. Eles já estão grandes, eles têm 32 anos. Então eu já estou mais segura para falar isso. Se eles tivessem 10 eu não falava. É, meio cedo, né? E eu sou educadora e muito envolvida, eu tenho a sorte e a alegria de militar e trabalhar no mesmo lugar. Então eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto, que é trabalhar pela educação pública de qualidade. E isso não é só um discurso, que essa frase é bonita pra caramba, né? Você fala educação pública de qualidade, é parece elegante. Campanha. Parece campanha. Mas isso é transformador para um país. Então, a educação pública, a escola pública, é o espaço mais democrático que a gente tem. E todas as democracias fortes... ou deveria ser? Qual que é o... Não, ela é, na teoria, não aqui no Brasil, mas a Alemanha, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, tudo país mas rico. Grandes democracias, elas se fundam numa grande escola pública. Porque ali é o espaço onde todos convivem, ela não é um gueto. No Brasil, como a gente levou séculos de verdade para ter o conceito de escola pública para todos, que surge no final do século XX, a gente está sempre um pouco atrasado. Né? Final do século XX? Mas com a Constituição, o conceito 88, de 88. Então, se eu for dar uma aula... Antes era também, só que não tinha. Era de mentira, não é isso? Tinha se escola, for dar meu uma pai aula... estudou Campos Sales, acho, se não me engano, era uma escola excelente, pública. Era o Caetano de Campos. Caetano de Campos, acho que é esse. Caetano de Campos, que está ali no centro. Caetano de Campos, essa aí. Mas a escola brasileira, assim, até o então, Império, é uma escola elitista. Então, mesmo a financiada pelo governo. Uma aula de história pedestre. Ela é uma escola para meninos, homens, brancos, filhos de proprietários de terra. Basicamente. Quando começa a República você fala, oba, agora é tudo de todos. Não é. O Brasil, as transações e transições são sempre pelo alto. Pelos ricos. Então, você faz uma escola elitista. As pessoas da minha geração... Financiado com dinheiro público. Com dinheiro público, mas ela é seletiva. Então, não é para todo mundo. Você tinha um exame de admissão no final do 4º ano primário... Eu lembro. Que definia... Eu peguei isso. Eu também. Década de 60. Década de 60. Eu sou de 55. Sou de 58. Então, nossa geração pegou. Quem nasceu 63, 64 não pega mais. Porque... Mas até esse momento, é isso? Até esse momento tinha que fazer. Isso. Mas da primeira à 4ª série, então... Todo mundo, teoricamente, fazia. Mas não é verdade. Mas não faziam. Então, nós temos hoje no Brasil 40 milhões de adultos que não têm 4 anos de escolaridade. E mais 13 milhões que nunca foram para a escola. Que são os pais de hoje... Um quarto da população. Um quarto da população. Tem baixíssima escolaridade. E nós hoje conseguimos, com um movimento que não é um movimento de um governo, porque vem desde o final do século XX, é um movimento grande. Aliás, no final dos anos 50, em Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, muita gente envolvida nessa coisa. Construindo isso. Porque não é de esquerda ou de direita, porque nada mais de direita do que os Estados Unidos, vamos falar assim, mas eles sempre tiveram claro, desde a Guerra da Independência,
que a escola pública é o lugar da construção dos valores democráticos. E aí... Nós não. E nós não. Mas a América Latina fez antes da gente. A Argentina, o Chile, o Uruguai, o próprio México. Eles são pequenininhos. Mas o México é grande, feito a gente. E fez nos anos 30. A coisa mais simbólica que tem, o prédio do Ministério da Educação, que lá chama Secretaria de Educação Pública, do México, em homenagem àquele momento da educação, os grandes muralistas mexicanos, Diego Rivera, eles pintaram, é lindo, é um espetáculo, e lá ainda funciona, virou um museu. Todas as paredes são pintadas pelos muralistas em homenagem àquele momento da educação pública, porque ela é muito simbólica. A Hannah Arendt falava, vou aqui falar pedestremente, se você fala o que você quer do seu país e do futuro, pela maneira como você trata as crianças e a educação delas. Então a gente sinalizou bem mal o que a gente queria desse país. Então ter uma educação pública de qualidade significa para todos. Não se preocupava com isso, não compreendia isso. Qual que é a tua, você também como historiadora, por quê? A Revolução Industrial chegou muito tarde aqui. A Revolução Industrial pressiona muito a escolarização. Quanto maior... O cara precisa ser técnico, precisa saber fazer e etc. Enquanto você é um país de latifúndio, de monocultura, planta cana no país inteiro, planta café, a necessidade de formação, ela é muito rebaixada. Mas depois da década de 30, do depois de 30, passado, 40, começa a mudar a pressão quando surge SESI, Senai, com Getúlio, que é um cara que eu falo que o Brasil republicano começa em 1930. Com a ditadura dele, que é estranho, mas com a Revolução de 30 e depois, em 37, a ditadura. Aí você tem um longo período, mas eu, às vezes, olho e falo, se não fosse Getúlio e Juscelino, a gente seria, eu não gosto de citar nome de país para não ofender suscetibilidades. Seria um país pior, é isso? Muito pior. Eles tinham um projeto de educação pública, mas eles ainda não conseguiram fazer para todos. Então, hoje, um dos eventos... Então, mas por quê? Porque era dinheiro, não tem o valor, falta de vontade... Falta de clareza, falta não no tem projeto. Problema de dinheiro? Tem. Não, a gente sempre foi um país pobre, mas hoje... Somos ainda, nós não temos problema de dinheiro na educação mais. Não é investimento? Não. Nós estamos investindo 6,1% do PIB. Há 100 anos atrás, a gente investia 1% do PIB. Você vê uma diferença. Mas é uma boa medida, é isso? Quanto do PIB? É o que os países, para nós ainda é muito pouco, porque a gente tem essa dívida toda que eu te falei. Então, para pagar essa dívida, a gente vai ter que chegar... essas 50 milhões de pessoas e etc. A gente vai ter que chegar a 10% do PIB. Que é o que agora vai ser uma lei aí? Em lei já, no Plano Nacional de Educação. É. Mas aí o esforço é que a gente tem a agenda do século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. Porque não adianta você, agora eu vou alfabetizar, agora nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Dá? Tem que fazer. Agora não dá mais para falar, será que eu vou fazer? A agricultura está mecanizada. Isso eu estou falando em relação à economia. Em relação aos direitos, nem se discute. Tem que ser feito, mas tem que ser feito desde sempre e não foi. E não foi, então... mas hoje você tem uma sociedade mais organizada, uma imprensa mais livre, uma elite econômica que sabe o valor da educação. Um dos movimentos mais fortes de mobilização nasce em São Paulo, que é o Todos pela Educação, liderado pelos maiores empresários do Brasil. Nós temos dois movimentos de mobilização pela educação. O Todos pela Educação e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Um reúne os movimentos sociais mais de base e o outro reúne os empresários. E eu sempre digo que eles têm que sentar, porque eles vão representar a sociedade civil como um todo. Mas esse movimento feito Todos, que foi fundado em 2006, seria impensável há 100 anos atrás. E você tem uma participação ativa, porque eu participei da fundação dele, porque eu era presidente da União dos Secretários Municipais de Educação em 2006. Eu era secretário de Belo Horizonte e coordenava, e era presidente desse órgão que chama Undime. Então, pela Undime, eu participei das primeiras conversas. Era impensável, quer dizer, banco,
metalúrgica, fábrica de papel, estavam todos ali, era o PIB representado. E eu via a angústia deles. A pressão é econômica, é isso? Não, mas a pressão... Que assim, não está mais a rentabilidade, porque existe essa discussão da educação versus rentabilidade, também. Formar para o mercado, mas é isso, esse é o olhar? Não, porque existe o outro lado que fala, não é assim que tem que olhar, não tem que formar para o mercado, ou a faculdade, o vestibular, existe uma discussão aí, que escola é essa que a gente tem que fazer, por que a gente está fazendo essa escola, que criança é, que país é esse lá na frente e que criança é essa que a gente tem agora? Quer dizer, como que você... Esse é um debate muito claro. O debate, que país que a gente quer? Porque o país que eu quero, ele é desenhado na escola, onde as crianças vão conviver com o diferente, vão desenvolver valores, mas a escola, antes de qualquer coisa, é o lugar de aprender. Então, independente de mercado, de rentabilidade, que você está falando do conteúdo. De aprender coisas novas. A humanidade ocidental pós-século XVI, XVII, elege isso, aquele lugar, depois a gente pode ter outros. Mas hoje a escola é o lugar que a nova geração vai para conhecer o que os antigos fizeram. E eu tenho uma frase que eu acho linda, que não é minha, mas que eu uso muito, que é assim, afinal, o que a escola vai fazer? Se ela fizer a criança entender o mundo e se entender no mundo, se você pensar bem, é o que os cursos da Casa do Saber fazem. Você não quer se entender no mundo? Tentam, né? É porque no fundo a gente porque no final sempre também carrega essa angústia. Mas a criança entender assim, o mundo foi formado assim, as pessoas, isso aqui não é uma coisa da natureza, né? A fábrica não é, a escola não é. Eu entendo o mundo e me entendo nele. É bonito, mas acho que em país nenhum do mundo isso acontece de um jeito mas bacana. Mas a gente tem que ir isso como uma utopia, assim, como um norte. Quando eu penso em escola... É como uma busca. Como uma busca. Eu quero que isso não aconteça nunca, porque senão a gente vai falar, então tá bom. A gente tem que ter essa angústia que é criadora. Você não precisa se preocupar, porque eu acho que a chance de acontecer é mínima. Tá certo? Mas as pessoas na busca, elas nunca vão deixar a escola cristalizar. Não é verdade, porque o modelo que a gente tem hoje tem 200 anos. Ele o modelo de escola radicalmente contestado é idêntico no mundo inteiro. Ao dos bisavós. Meus bisavós ou trisavós, sei lá, é a mesma coisa. Mas ele tem uma diferença. Ele tem uma inquietação dentro dela, porque ela realmente tem um problema, no Brasil principalmente, porque aqueles 40 milhões de brasileiros, eles não foram para a escola. Então, o que eles têm na cabeça é que a escola, que alguém contou para eles, é que aquela escola é boa. Aqui reprova, aqui coloca os meninos sentados um atrás do outro. Mas não são só esses que têm essa visão. Mas eles também. E mais aqueles que foram para a escola e que trazem... reproduzem a marca. Então tem uma dificuldade, mas hoje a escola no mundo, ela está em discussão. Assim, principalmente porque a internet, que exerce no final do século XX o que a invenção da imprensa exerceu lá no final da Idade Média, a internet não é só uma nova tecnologia, ela é uma revolução. Não, é um jeito novo de se colocar na sociedade. Por exemplo, a sociedade se molda de uma maneira diferente. É muito radical. Hoje a gente está numa reunião sobre currículo, 2 horas da tarde. Aí alguém fala, não, mas o artigo, a lei de diretrizes e bases. E as pessoas estão ali no celular, a menina fala, qual artigo? O artigo de 12, ela lê, porque todos vão para o Google, todos acessam, e não tem jeito mais nem de você falar, eu acho que, ou eu vou ali na biblioteca buscar. Essa rapidez, ela está provocando um impacto na escola que é muito bom. Está acontecendo isso? Está. Aonde? O que está acontecendo? Eu ia para a escola no início dos anos 60 para receber informação. Muitas. A informação que se tinha era no rádio, e depois na televisão, no Repórter Esso, e que as informações chegavam por telex. Chegavam por um telefone que era muito... Então, quando se matavam 500 pessoas no Japão,
nós levávamos 3, 4 dias para saber. Aquele impacto era muito diluído. Depois você precisava do jornal que mandou um correspondente para lá, que ia interpretar para a gente isso. Hoje as crianças chegam na escola lotadas de informação. É bom? É bom. Tem gente que fala que é ruim, por isso que eu estou perguntando. Não, Tem gente que fala que tem um excesso. Mas não adianta e aí se ela não sabe consegue o que lidar, que aí fica superficial, porque existe um excesso de informação. Quando começaram as manifestações ano passado, falava assim, mais amor em São Paulo. O Leonardo Sakamoto falou assim, não, a gente precisa de mais amor e mais interpretação de texto. Porque ele estava dizendo que os textos dele eram sempre mal interpretados. E aí eu comentei isso numa palestra que eu estava fazendo e falei com elas, o problema é que a interpretação de texto, nós, professores, é que somos responsáveis. E se ninguém consegue interpretar um texto, você deve acompanhar debate de rede social. Dá vontade de você pular de cabeça do... Eu não pulo porque eu não vou fazer isso por causa daquelas pessoas. Faria por coisas mais... importantes. Nobres. Mas você olha e fala, não entendeu nada. Os debates então, são cheios de adjetivo. Cheio de opinião. Não, o pior. Sem compreender aquilo que está É adjetivo e pouco substantivo. Não é a bom. Escola. Não é? Então não mas é bom. O desafio da escola hoje é fazer com que as crianças tratem a informação. Tratar a informação é ler, interpretar, saber se é verdade ou mentira. Porque como... Essa é dura. Grandes pessoas... Verdade ou mentira é duro. Não, uma coisa que leva uma vida inteira para a gente descobrir algumas coisas, não é isso? Mas você tem algumas coisas, por exemplo... mais fáceis. Mas, se você repassar esse e-mail para 500 pessoas, o Bill Gates virá na sua casa e vai te dar 10 telefones. Não, o pior é quando ameaça. Vai morrer e tal. E as pessoas acreditam. Mas não são as pessoas que não foram para a escola, não. São as pessoas que veem aquilo como um espaço da verdade. Não, se está aqui é verdade. Elas não foram ensinadas de que o que está na mídia é verdade? Não é um processo já meio antigo? Não tem a ver com a internet isso? Se está na revista é verdade, se está no jornal é verdade, se está na televisão é verdade. Não é só uma transferência do que já era? Se era do rádio é verdade. Mas eu acho que agora é a internet, é mais um. Porque é mais mágico. Eu vou te dizer, eu acho o Google... um dia eu vi uma fitinha no braço de uma menina, eu achei que era a fitinha do Bonfim, era uma brincadeira assim, obrigado Santo Google pelas graças alcançadas, né? O Google é genial, mas o Google não seria nada se não fosse a internet. O Facebook é genial, mas ele não seria nada sem a internet. Esses produtos que vêm da internet, eles vão... eu morri de tristeza o dia que eu descobri que o cara tem lá um algoritmo que ele descobre o meu perfil. E aí eu fui entender porque que tinha tanto anúncio de sapato. Você adora comprar sapato. E aí eu olho lá de vez em quando e na timeline do meu filho não tinha. Eu falei, mas por que isso? Ele, mãe... A dele só tem de camisinha, de bicicleta, de banda de rock. E aí eles olham pra gente como se fosse uma total analfabeta, né? Mãe, realiza. Eu falo, mas que maldade, falta de poesia. Isso tudo a escola tem que entender. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que alfabetizar as crianças. Porque nós temos... hoje tem um pacto nacional pela alfabetização na idade certa. E os resultados estão sendo muito interessantes. Tem 300 mil professores hoje no Brasil em formação. Com não sei quantas universidades envolvidas. Mas depois que ele lê bem, escreve bem, interpreta bem, ele tem que seguir depois dos 8 anos de idade, tendo uma escola que encante. Porque a escola... Por que a gente tem a sensação que está tudo errado? Porque a escola ficou muito defasada. Assim, porque você vai falando assim, fala, pô, que bacana, né? Estão sendo feitas coisas importantes e tal, independente de partido, governo, né? Mas não é a sensação que a gente tem. A sensação que tem é que piora, não melhora, não é isso? Por quê? Mas na realidade é muito melhor do que a gente imagina. Eu não sou uma otimista tola. Feito dizia o Ariano Suassuna, eu sou uma realista meio romântica, assim. Mas eu vejo
e vejo que está melhorando. Você está falando do ponto de vista histórico, assim, como era e como é isso? Do ponto de vista histórico, porque hoje o direito das crianças, independente se ela vai trabalhar, se ela vai produzir, a criança aos 6 anos de idade tem o direito de estar matriculada na escola. Seja ela com síndrome de Down, seja ela pobre, seja ela branca, seja ela negra, seja ela ribeirinha, tá? Isso já é uma coisa que não se discute. Então já causa espécie. E acontece. E acontece com 98,2% das crianças. O Unicef veio com uma provocação quando eu trabalhava no Ministério da Educação. Tá, a educação é para todos e para cada um. Quem são esses 1,8% que estão fora da escola? Fora. O ministro Fernando Haddad, que eu trabalhava com ele, compra essa provocação. Nós começamos, junto com o IBGE, a fazer uma busca ativa. O Unicef lançou depois uma campanha que chama Fora da Escola Não Pode. E identificou essas crianças que você fala só 1,8%. No Brasil significa gente, quase 1 milhão. Claro. Todos têm nome, Zezinho, Mariazinha, Joãozinho. Claro, é gente. Se você fazer o perfil, é um menino negro, muito pobre, que a família tem uma renda per capita menor que meio salário mínimo, que os pais são analfabetos ou semi-escolarizados. Agrícola. E que está na periferia das grandes cidades ou nas áreas do norte do Brasil, não do Nordeste. O que não vai para a escola. Tá. Ou ele está aqui na periferia e a experiência da escola é tão ruim que ele foi embora da escola, ou ele está em locais isolado. Do norte. Nem tem escola perto. Isso. Então, a partir... E o outro... Isso é um perfil clássico, né? Você faz uma pesquisa e faz um perfil clássico. Mas as adolescentes, as mães adolescentes, os meninos em conflito com a lei, meninos de 15, 16 anos, nenhuma escola quer. Gosto de droga, é isso? Qualquer... roubo, bateu droga, na professora, roubou, assassinou. Mas o que assassinou, ele está na Fundação Casa. O em conflito com a lei é o que bateu na professora. Ou o que levou uma arma para a escola. A escola decreta que aquele menino não vai mais para a escola. E aí ela vai decretar. É duro também, não é? Não é difícil. Quer dizer, eu compreendo que a pessoa tem que ser aceita, mas ao mesmo tempo se coloca no lugar daquela professora que tomou uma arma na cabeça. E tem professora que apanha. Porque quanto mais a escola, o modelo vai ficando ruim, mais desinteressante, desinteressante, excludente. Então o Unicef... Mas está melhorando ou está piorando? Está melhorando, porque hoje a gente sabe quem são esses meninos. A gente tem que ir atrás deles. Eles vão para a escola. E quando eu estive no Ministério, eu fui a dezenas de escolas. É surpreendente. Você chega na periferia de Teresina, essa escola tem o melhor IDEB de Teresina. Onde que é? Chama Casa Meio Norte. Vamos lá ver. É uma escola do lixão, que um grupo empresarial de comunicação, que chama Casa Meio Norte, construiu a sede, mas ela é toda municipal. Não, eles fizeram uma sede bonita. Bom, esse grupo de professoras, eles têm o maior índice de leitura da região. Então, os livros de literatura que o Ministério manda e que a gente lá de Brasília acha que está arrasando, a quantidade de livro, a diretora falou com a gente, não, eles leem isso aqui em 3 meses, manda mais. Então, os pais que não... Os meninos somem 2 dias, a professora ou a coordenadora pega uma bicicleta e vai na casa do menino. E volta com o menino para a escola. A mãe é analfabeta, então vamos alfabetizar a mãe. E eu fui vendo muitas experiências. Quando você fala isso, parece que é uma decisão pessoal. É um projeto pedagógico da escola. Não é porque... Tem 4 coisas comuns. Uma decisão comuns. Daquela professora de fazer, ou daquela diretora de... Nós pesquisamos. E é difícil também, então, se for colocar pessoalmente. Não, a gente pegou as 33 escolas públicas em área precária com melhores resultados. E aí, o Unicef, em parceria com a gente, foi lá ver. O que essa escola faz que ela tem um resultado tão bom? Qual o resultado bom? Não tem evasão, não tem reprovação e tem aprendizagem. Então a gente foi na periferia do Rio, na periferia de Teresina, na Amazônia, lá no Pampa Gaúcho,
bem no interiorzão de Minas. Não é o salário do professor, não é o... Porque tem essa discussão, o professor tem que ganhar mais, o outro diz que não. São 4 coisas comuns a todas. Uma excelente diretora. E eu falo no feminino... Então, mas é por isso que eu estou falando, não é pessoal, então... Não, porque não é uma coisa da estrutura. Um projeto pedagógico existe de verdade. Porque você, mais ou menos como se você fizesse o planejamento aqui da Casa do Saber, só você fez. Só você sabe e fica na sua gaveta. As coisas começam a dar errado. Eu falo, gente, mas eu planejei, mas ninguém mais ficou sabendo. Geralmente o projeto pedagógico da escola é assim. Uma pessoa faz, mostra para a secretária de educação. A diferença é quando o projeto é feito pelo grupo. Por todo mundo, envolve então, todo mundo. E ele assim, é muito simples. O que nós vamos ensinar, como a gente vai ensinar, como a gente vai ver se a criança aprendeu, e aí vem a coisa pulo do gato. E o que a gente vai fazer se a criança não aprendeu sem reprovar? Porque essa é uma discussão que aqui em São Paulo é muito forte. Um pouco política também. Que diz, ficar passando vagabundo. Partidarizaram a questão. Virou uma coisa política e não uma coisa educacional. Então a escola tem uma excelente diretora, um projeto pedagógico de verdade, uma comunidade que participa, e essa é a grande diferença, porque a classe média saiu da escola pública quando os pobres entraram. Porque não há é um valor você estar num lugar exclusivo. Diferentemente de outros países em que é um valor você estar numa escola pública. Na Alemanha é um valor, né? Aqui não. Então... Mas não é porque é ruim? Não, porque ela quando você era acha que é só poucos, um valor social? Valor social. Mas a escola particular não é melhor do que a escola pública? Os resultados do PISA mostram que não. É mais ou menos igual. E mais, a escola pública faz muito mais com muito menos dinheiro. Então, na realidade, se você quer dizer isso? Como que a gente... Você gasta R$ 1.500 por mês numa escola privada, na escola barata. Eu estou citando o caso de São Paulo aqui, mas São Paulo você vai pagar R$3.000 por mês numa escola particular. A escola pública tem o per capita R$3.000 por ano. Então, se você for olhar a gestão... Quando você faz quando você está falando do PISA, que é aquela... que é a prova que esses jovens de 15 anos fazem da comunidade europeia. No mundo inteiro, então, do brasileiro... O brasileiro da escola pública e o brasileiro da escola privada é semelhante? Muito semelhante. Pelo investimento, era para ser muito melhor. Mas não é porque os meninos da escola privada são incompetentes ou não, é porque o modelo é um modelo que está em discussão. Então, aí você pode falar assim, não, é uma contradição. Ela fala que está melhorando, ela fala que o modelo está em discussão, mas está tudo igual. Tá bom ou tá ruim? Está melhorando. O gerúndio é horrível, né? Então, claro. eu podia usar uma coisa de telemarketing. Vamos estar melhorando. Mas se você pegar os dados de 30 anos atrás e os dados de agora... o Brasil deu um salto que de inclusão, inclusive de conhecimento também, porque são dois assuntos diferentes. De inclusão, acho que é certeza absoluta. Sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista de aprendizado, ainda não. Nós estamos agora nesse momento. Este é o momento em que você começa a ver resultado de 1º ao 5º ano, que são as crianças de 6 a 10 anos, uma subida de qualidade consistente. A cada avaliação tem havido uma melhora. Há um ganho. A velocidade é boa, porque todas as pessoas falam, na Coreia fizeram não sei o quê. Me fala um pouco disso aí, porque assim, nós perdemos a chance de fazer como a Coreia fez, que era um país... Eu sei que a Coreia é ditadura, essa é a minha visão, assim, lá é mais fácil de fazer, porque o cara vai lá, faz, senão eu corto sua cabeça. Aqui uma democracia é sempre mais complicado, mas por que lá foi rápido e aqui não? Quando acaba a guerra da Coreia, lá nos anos 50, eles decidem que sem a educação, como o Japão fez, eles não vão mudar. A cultura e a filosofia coreana e brasileira são radicalmente diferentes. Eu não vou citar o Santos, mas cito o Milagre, um grupo de brasileiros da área, especialistas aqui de São Paulo,
foram visitar várias experiências no mundo, Finlândia, Coreia, essas que eles ficam no ouvido da gente. Sabe? Muito bom, muito bom. Que são as boas. Ditas como boas. Voltaram da Finlândia encantados, voltaram da Coreia assim, a gente não quer isso para o Brasil de jeito nenhum. Índice de suicídio dos meninos estudantes altíssimo, índice de uso da internet para estudar entre 2 e 4 da manhã. Aí o governo propôs que eles não tivessem acesso à internet. Os pais falaram, não, nossos filhos só serão bons. Sabe qual é o padrão de qualidade? Se eles têm acesso às 5 melhores universidades dos Estados Unidos. Menos que isso, é um fracassado. Um fracassado, ele é um fracassado para todo mundo. Então, o grau de pressão tá muito forte. E eles, no Japão é um pouco assim. O também. Japão é assim, mas é muito diferente da gente. A Finlândia é um projeto interessante, mas é muito pequeno. Quem que é bom para a gente olhar, então? Ou não tem ninguém? A Austrália tem experiências muito interessantes e tem uma história muito semelhante. Mas ele tem pouca gente. Ele é grande, mas tem pouca gente. Mas, 50 milhões, se eu não me engano. Mas é grande, 4 vezes maior. Você não pode olhar. Eu acho assim. É grande de tamanho, mas tem pouca gente. Mas tem experiências. A Índia não vai bem. Não é ou vai? Então, a Índia tem uma contradição, né? São tem os muita melhores. Gente, tem 5 vezes mais que a gente. Aí tem o pessoal de tecnologia, mas vai mal embaixo. Os maiores destaques em mestrado e doutorado das melhores universidades americanas são todos indianos. Principalmente na área de matemática, de biologia, e tecnologia. Só que são como nós, 200 milhões buscando muitas soluções, mas numa situação pior. Tem mais analfabeto. Lá, tem, né? Então quem que eu não temos o parâmetro? O México é um parâmetro bom. E a gente tem, eu sei que os governos de 2, 3 anos para cá, mexicano e brasileiro, têm feito muito intercâmbio, temos problemas parecidos, tem experiências nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma estrutura de educação totalmente diferente da nossa. Então, logo que o Obama assumiu, o secretário de educação, porque lá é um secretário de Estado, ele veio para Brasília com a equipe dele, porque o grande desafio deles é como o governo federal pode interferir mais. Porque a educação lá é quase comunitária, né? Você tem o dinheiro vai para a associação comunitária e ela gere. E eles que é legal, por um determinado eu acho ponto bacanérrimo. de vista. E acho que a grande contradição, assim, a minha geração, que foi muito anti-estadunidense, feito dizem os cubanos, você chega lá e tem uma surpresa que eu gosto, quando eu vejo a Highline em Nova York, falo, isso é o peso de uma comunidade. O senso de comunidade e de vizinhança vindo da própria história americana é bacanérrimo. Mas isso nós não temos. Mas nós não temos, porque a nossa independência é diferente. Então, é uma cultura brasileira. Mas eles têm experiências em Nova York que servem muito para São Paulo. Eles têm experiências de mudança de currículo e formação em Boston que servem para a gente, porque eles estão lidando com uma sociedade multicultural. O tapa para eles, como foi em países feito a Espanha, feito a Itália. Itália agora tem analfabeto. Você fala, mas quem são os analfabetos na Itália? São os ciganos. Por que eles são analfabetos? Porque eles insistem em falar a língua deles e a escola não quer que eles falem. Então, eles começaram a ter que pensar uma educação que é multicultural. Né? E eu fui visitar agora experiências que o Instituto Natura está trazendo para o Brasil, uma experiência chamada Comunidades de Aprendizagem. E a gente foi visitar as experiências na Espanha nas comunidades multiculturais. É importante para a gente. Então, uma comunidade que tem cigano, que tem africano, num lugar que as pessoas falaram, nossa, é perigosíssimo, vocês não podem ir, o táxi não vai querer entrar. Ficava 10 minutos do centro da cidade. Então, para nós brasileiros, isso é perigoso? Aí eu perguntei para o táxi, vocês não gostam de entrar? Favela? Mais ou menos. Eu falei, aqui era um conjunto habitacional. Muito pobre, muito mal cuidado, mas era um conjunto habitacional que depois a gente foi almoçar no centro da cidade a pé. Só que são filhos de ciganos, que é um problema para eles, muitos e muitos imigrantes ilegais do norte da África, e eles tinham um índice de analfabetismo, de violência, de choque cultural dos muçulmanos, dos católicos. E aí, qual é esse projeto? É um projeto que faz o território
parte da escola. Então, abre a porta da escola e os pais, território por exemplo... é o bairro, é isso? É o bairro. O lugar. É o lugar, mas é um lugar que é diferente do o lugar. Território é aquele lugar que você finca seu pé. Então, ele é importante você usar essa palavra território, porque o Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, ele fala isso, assim, o local, o lugar são coisas vagas, território é aquele negócio que está a seu pé. A escola está no território. E das coisas bacanas dessas escolas que deram certo, que eu estava começando a falar das 4 coisas, tem a ver com essas experiências que a gente viu na Espanha. É uma comunidade que participa e uma comunidade que a escola reconhece a sua diferença. Então, o projeto pedagógico aqui em São Paulo, da escola que está ali na Consolação, tem 2 ou 3 escolas ali em torno da Praça Roosevelt, por ali, que eu fui conhecer. Uma é a Caetano de Campos, a outra é uma escola que chama Gabriel Prestes, são escolas cheias de problemas, mas totalmente diferente de uma escola que você vai lá em Heliópolis. As soluções existem, mas são muito diferentes. Muito diferentes. Essa escola... Quando você fala assim, parece que vai ser impossível, então. Não. Porque no final parece assim, para cada coisa, me parece muito pessoal, para cada assunto muito específico, depende de uma pessoa querer muito, do outro, não existe soluções, ok, até quase é uma obviedade, não existe solução pronta para as coisas e tal, mas num volume grande desse, num país do tamanho do nosso, se a gente vai esperar que as questões particulares de cada coisa que vão ser resolvidas, vai demorar quanto tempo para a gente chegar nessa escola bacana que você está falando? A 4ª coisa que o Unicef descobriu nessas escolas que davam certo é uma coisa subjetiva, mas que está provado cientificamente que funciona. São altas expectativas dos professores sobre seus alunos. Você entra na escola... Os meninos são pobres, não têm direito a banho todo dia, não são cheirosos. E a professora fala, olha que meninos lindos, inteligentes, sensacionais. Esse conjunto é um conjunto que você vai falar assim, não é Brasília que faz. Então, quando você vai identificando isso, o que é que o governo federal começou a fazer ainda no governo Fernando Henrique? E por isso que eu falo que hoje são políticas que estão dando certo, porque elas não são de governo. Elas foram passando de um governo para outro e elas foram ficando fortes. Do livro didático, é um programa de Estado, o programa da merenda é um programa de Estado. E esse programa começou chamado Programa Dinheiro Direto na Escola. Eu, no século passado, fui diretora de escola, que tinha 3.000 alunos em BH. Manhã, tarde e noite, 80 turmas, era uma cidade. A cidade que a minha mãe e meu pai moravam, no interior de Minas, era do mesmo tamanho da escola que eu dirigia. Minha mãe foi eleita prefeita da cidade dela. Eu falava assim, nós temos quase os mesmos problemas. 70 lâmpadas queimadas, quando eu assumi. Leva 4 meses para a prefeitura comprar, fazer licitação, assinar todos os papéis e a lâmpada chegar. Só que você tinha 30 turmas 4 meses já foi metade do ano, quase. Aí você faz uma rifa, você faz isso, faz aquilo. O que o governo começou a fazer? Manda o dinheiro direto para a Caixa Escolar, que aqui chama Associação de Pais e Mestres, APM, em Belo Horizonte chama Caixa Escolar, seja lá que nome for. Você cria uma unidade executora, que ela é de fins privados, sem lucro, ela tem toda uma característica especial, não é uma privatização, feito setores ultra-esquerda acusaram, não é mesmo. E quando tentaram acabar com esse programa no início do governo Lula, alguns setores pressionaram, o Lula chamou diretores de escola, aquele jeitão dele de... Não acaba com isso de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, senão eu não consigo fazer mais nada. Não consigo trocar minhas lâmpadas. Não consigo trocar minha lâmpada, fazer excursão. Você acha lindo chegar em Paris e tem aquele bando de meninos de escola pública no Louvre. Ai, que beleza. Tem que ter ônibus, tem que ter monitor, tem que ter autorização. Então, hoje, todas as escolas públicas do país, municipal, estadual, todas. Porque não existe federal, né? Escola pública. Tem pouquíssimas, técnica, né? Mas não existe... Não, tem o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Só, né?
É então, irrisório. todas essas escolas recebem dinheiro direto do governo federal para poder fazer isso. Exatamente. Então, para fazer o programa de escola integral... Quando você fala, é engraçado, você fala, nossa, que bacana que está acontecendo, mas não é tão bacana. Por que eu tenho essa... Porque como professora de Por que história... eu tô com essa sensação? Porque você falou, eu acho lindo, mas depois parece que a vida real não tá tão linda. Mas é porque eu vi... eu comecei a dar aula em 76. O trabalho infantil não era proibido, eu era muito novinha. Mentira, eu já tinha 19 anos de idade quando comecei a dar aula. Era muito pior, muito diferente. As condições, até as condições de trabalho dos professores. Eu cheguei a trabalhar em 4 escolas, dando 50 aulas por semana. Aula a aula. Professor aulista. Quando eu terminei... Eu fui professor também. Eu dava 22 horas, 14 aulas e o resto para estudar. Isso para mim foi uma mudança. Hoje, o piso nacional salarial, o piso é baixo, R$ 1.700 para quem tem nível médio. Mas ele já prevê 40 horas e 1/3 para o professor estudar. Então, eu consigo ter essa visão de processo. Se eu olhar a fotografia... histórico. Exatamente. A foto, às vezes, nem está tão boa. É mas ruim, o filme mas já foi muito pior. Muito pior. Isso que você está falando. Mas hoje tem algumas... Eu vou te dizer assim, a educação... Quando vai ficar bom? Pública de São Caetano é talvez uma das melhores redes, inclusive comparada com a privada, que tem no Brasil. Você vai visitar uma escola de São Caetano, você fala assim, é uma cidade pequena, tem uma arrecadação altíssima, mas tem uma gestão bacana, porque Macaé é uma cidade que tem uma arrecadação muito alta e não tem uma educação... E não consegue fazer. Então, é um mix. Mas é vontade política, não tem aquele negócio que a gente vê, não tem bala de prata. Que você fala, olha, eu vou fazer... Vai resolver. É o salário dos professores. Não é, mas é também. Porque se eu quero O professor ganha muito ou ganha pouco? Tem gente que fala que já ganha muito. Que não vai mudar nada aumentar o professor, ou bonificar o professor pelo desempenho dos alunos, né? Que existe toda uma ideia de remunerar o professor através do IDEB, não é isso? Do resultado dos seus alunos no IDEB. Aí depois eu também ouvi isso, que os alunos chantageiam o professor, porque eles falam assim, como eu sei que você vai ganhar dinheiro com o IDEB, eu vou mal se você me sacanear. E parece que está tendo quer dizer, não estou... eu falei isso para uma das pessoas que a gente conversou, ele falou, não, mas isso é alguém que quer acabar com o IDEB. Eu falei, não, eu estou falando de uma vida real. Não, ninguém quer acabar com o IDEB. O não, IDEB é outra coisa parece que virou uma coisa importante. Pública, isso. Mas vários países que começaram a bonificar professor pelo rendimento dos seus alunos estão voltando atrás. Bonificar... Por quê? Porque você... parte de um princípio assim, alguns aprendem, outros não. E você tem que partir de um princípio que todos aprendem. Porque senão o professor vai falar assim, eu só quero a turma melhor. Ora, claro. Você estimula o professor a abandonar alguns e... Você tem que bonificar por outras ações. Primeiro, assim, a minha filha quer ser professora. A sua filha dele, a dele. Eu não conheço uma pessoa de classe média alta fala, que bom, meu filho vai ser professor da escola pública. Hoje em dia é ruim mesmo. Não quer. Não, mas em 76, quando meu pai era engenheiro, e eu fazia história, porque ia fazer jornalismo, ia ser uma jornalista investigativa. E fui dar aula, por acaso, eu nem tinha feito magistério. Falei, que legal, é isso que eu quero fazer. Meu pai ficou desolado. A minha professora orientadora na UFMG ficou desolada, assim, desperdício. E eu, a gente estava lutando contra a ditadura, eu falava, é aqui que a gente vai fazer a revolução. Tinha toda uma coisa que me comoveu em sala de aula. Se hoje os filhos, os melhores alunos, porque a Coreia e a Finlândia vão na escola de ensino médio, quem são os melhores alunos aí? King Kong, vai os nomes lá, né? Suritaba, Bom, vocês vão ser professores. Nós vamos pagar para vocês, vamos acompanhar. E os melhores alunos são chamados... É isso mesmo? Para serem professores. E eles recebem salários equivalentes ao que eles seriam... de qualquer carreira superior. Aqui um jovem estudante de Química da USP, que entram 40, formam 8.
Ele pode ir ser professor para ganhar 2 mil, ou ele pode ser químico da Petrobras para ganhar 10 mil. Ah, mas as pessoas não agem só por dinheiro. Não, elas têm que sobreviver. Mas, claro, vai e elas têm ansiedade da classe média, ela vai para a Petrobras. Claro. Então, essa é uma questão que está no mundo. Vamos seduzir os melhores. A McKinsey fez um estudo para o ministro Haddad, um estudo, uma colaboração social deles. O que acontece com as carreiras? Tem um salário inicial bacana e tem carreira. A carreira entra isso. Tem perspectiva de vida. Eu e você somos professores da mesma escola. Eu falto, eu fico doente muito, eu não vou na reunião de pais. No fim do mês, nós ganhamos o mesmo salário. Não se corta o ponto. Se cortar o ponto, a diretoria não é ilegal? Ruim. Mas você tem muitos acordos dentro da escola. Acordos que a secretária não sabe, a diretora está ali pressionada por eles. É ilegal. E são pactos chamados nossos pactos corruptos, que a gente faz com o guarda da esquina, quando a gente para em frente da ciclovia. Na escola faz também, porque a escola não é o paraíso. E aí o professor, que é o bacana, que é o entusiasmado, ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Então tem que ter uma carreira que reconheça. Você estuda, você vai na reunião de pais, seus alunos, você conhece eles todos, você vai... Passa pelo professor, é isso? Passa. Porque passa, assim, sem dúvida. Tem gente que fala passa pela família. Passa também, mas se você tiver... Me conta, você manda em tudo agora, você é a rainha da educação brasileira, supondo, tá certo? E você tem uma varinha, que você ia fazer? Plim, o que ia acontecer? Fazer um piso salarial equivalente ao das carreiras de nível superior, que é de R$4 mil. Primeira coisa. Vai fazer a educação ficar boa no dia seguinte? Não. Mas você vai começar a atrair bons profissionais. Essa é uma coisa. A outra é fazer uma carreira que entre avaliação de desempenho. O professor não gosta de ser avaliado. Que não é o IDEB, é isso? Não, pode até entrar o IDEB também, mas entram outras funções, outras questões. O cara que não atrasa... Quem vai avaliar? O horário na escola mas não é... Mas quem vai avaliar? Tem que ser a diretora, tem que ser um par, porque é aquela avaliação de desempenho de 360 graus. Sei, avalia o outro, que avalia eu me avalio, o meu par me avalia, os pais me avaliam, porque o conselho de classe, os pais têm que estar junto, falar: olha, meu filho reclama que você não responde a questão, meu filho, aí eu vou falar: mas seu filho pergunta muito, e aí vem a outra, não é bom perguntar muito? A curiosidade é que move a mudança. Então, o salário de professor é fundamental. A carreira do professor é fundamental. Para só um pouquinho. Lá atrás, ou eu me confundi, lá atrás a gente fala assim: não falta dinheiro. Não. Então, onde esse dinheiro está indo para onde, que não está indo para o salário? Se não falta dinheiro? Porque tem uma discussão grande. Você já entrevistou pessoas aqui que acham que não é o salário do professor que vai fazer diferença. Segundo, como são todos ou quase todos estáveis, porque o funcionário público faz concurso, depois de 3 anos, não, é difícil para mandar embora. É difícil, mas pode, né? Pode. Mas ele é efetivo e estável. O cara fala: agora está tudo muito bem, porque é sempre o maior número, geralmente é 1/3 do funcionário público daquele lugar, 1/3 está na educação. Qual é o receio do prefeito ou do governador? Agora está tudo muito bem, tem recurso, no dia que não tiver, o que eu vou fazer? Porque quando a empresa está em crise, eu demito as pessoas, eu corto o cafezinho, eu apago a luz. Quando as finanças públicas estão em crise, eu não posso fechar a creche. Eu não posso dizer para as mães: agora não traga os bebês, porque nós estamos em crise. Então, passa por uma questão de saber se isso vai continuar, porque a gente tem uma visão no Brasil de sempre muita oscilação. A gente não tem uma visão estável. Não é isso? É verdadeiro. Mas se você tem uma política de Estado, que agora prevê 10% do PIB, mas se a gente entrar em crise e o PIB brasileiro cair. Gente, presta atenção. Olha o tamanho desse país. Olha, é prioridade. Hoje tem dinheiro para fazer isso que você estava
falando. Tem. Só não se faz por questões políticas. Por muitas injunções. Eu não diria assim, não há vontade política, porque só vontade política não resolve. Não resolve, né? Eu tenho vontade política de ir para Paris toda semana. Se eu não fizer uma poupança, etc, então eu não vou, não é isso? Se eu continuar fazendo bobagem com o meu dinheiro, então a vontade política faz com que eu faça uma poupança. Então a vontade política é a mola propulsora. Você tem que ter condições e você tem que ter um projeto muito claro, porque senão você paga todo mundo muito bem. Se não tem avaliação desse professor, se não tem formação desse professor, se não tem projeto pedagógico na escola, contemporâneo, aí ele chega e vai dar aula na mesma situação. Por isso que é muito complexo. É muito complexo. Mas quando você olha, as crianças, por exemplo, as 50 mil salas de alfabetização do Brasil, das crianças de 6, 7, 8 anos, todas hoje têm um professor que está em formação, uma caixa de livros de literatura novos, porque tem uma coisa na escola, toda vez que você está com seus livros bem velhos, sem capa, etc., você dá para a escola, né? A professora fica com aquela quantidade de livro velho sem saber o que faz. Porque ela não pode jogar fora, porque senão vai sair na primeira página do jornal, está jogando o livro, mas ela não pode dar para os seus alunos. Porque a gente tem mania de dar coisa velha e que não se usa mais para a escola. Porque ali tem muito pobre. E pobre pode... Não tem aquele negócio coisa velha. As nossas avós, com todo o cristianismo delas e a bondade do coração delas, elas iam dar roupa para os pobres e tiravam o botão. E um dia eu vi isso. A minha avó não sei se fazia. Eu já vi. Não assim, a minha avó, porque a minha avó, as nossas avós não. Mas eu perguntei, eu falei, mas o pobre não usa botão? Mas botão é de Padre Pérola. Põe um botãozinho qualquer aí. Essa nossa visão, que é um incômodo um pouco de ver essa quantidade de pobre no aeroporto, fala, esse lugar aqui agora está parecendo uma rodoviária. Esse nosso incômodo reflete na visão da escola. É preconceito. Mas a gente é muito preconceituoso. Porque é uma sociedade escravocrata que foi a última a acabar a escravidão aqui nessa América, junto com Cuba. Só que Cuba, nos anos 50, faz uma revolução socialista, para o bem e para o mal. E joga aquelas estruturas todas. Nós nunca fizemos nada radicalizado na política. Nossa independência é um acordo. Foi tudo mais ou menos. Nossa proclamação é um acordo. Nosso fim da ditadura é um acordo. Que aquele o Brasil não é um país violento, não é um país cruento. Não, é muito. Gente, quem teve escravo e torturou escravo em praça pública, tem crueldade maior? A crueldade mas as crianças hoje só têm direito. Não, direito não é de separar de dever. Elas têm o direito de dormir sem o rato morder, porque eu já tive aluno com a orelha muito deformada e perguntei para a mãe o que aconteceu, ele tinha ameaçado uma professora. Mas o que ele tem? A orelha dele ficava... dona Pilar, a gente morava ali no Morro das Pedras, de noite, às vezes eu não conseguia ficar acordado e os ratos mordiam. Qual o direito que essa criança tem? O direito de comer? Não teve. O direito de ser respeitada, independente se ela é negra, azul, amarela. E aí a gente tem um preconceito, porque fala assim, mas essas famílias são muito desestruturadas. Quando é a família de classe média, a gente acha a família moderna. Os meus amigos são as famílias cada vez mais... Aquele é o pai dela, mas a mãe é aquele negócio que a gente fica tentando desenhar, né? Pobre é desestruturado. Não, as famílias são diferentes. As avós que ajudavam a gente a criar os filhos, assim, minha mãe e minha sogra, não trabalhavam. Se eu falar, minha mãe já morreu, ela não vai ficar brava com a minha mãe, trabalhava pra caramba. Mas ela me ajudou muito com meus filhos. Então eu ia sair para dar aula em 4, 5 escolas, e eu tinha uma infra familiar. Você não tem mais isso, porque a avó está no mercado de trabalho. A cidade é muito grande. Então, deixa os meninos sozinhos com aquele bando de traficante. Vai deixar com quem? Nós temos que ter creche integral para que a mãe trabalhadora possa deixar seus filhos ali. A escola tem que conversar mais com elas, porque a educação delas, formal, foi muito precária. Então, e aí isso está mudando muito. Você tem uma ascensão social, as pessoas querem, eu não tenho carro,
aqui em São Paulo, fiz a opção de andar de trem, de metrô, de táxi. Então eu conheço muitos motoristas de táxi. Eu conheço histórias impressionantes. E você olha, o cara fala, não, meu filho está na universidade, minha filha é advogada. Você tem uma ascensão que se fez pelo consumo, mas que se faz também pelo estudo. E tem mais uma coisa, se é pelo consumo, o serviço público que ele consome, ele quer que seja bom. Ele quer que a escola seja boa, que o ônibus seja bom. E aí você tem esse movimento, que é um movimento que me anima. Você pode dizer, te anima porque você não está no governo segurando essa negociação, essa pressão. Não, mas lá no governo também me animava, porque essa é que é a transformação. Da cobrança de serviços públicos de qualidade de uma maneira geral. Não tem aula todo dia. Porque você pergunta assim, por que você quer ir para a escola privada? A resposta é imediata, porque lá tem aula todo dia. Então você tem que cobrar essa qualidade. Está correto, né? Não tem nada de errado, está perfeito. Está corretíssimo. E que bom que você começa a achar que não é bom não ter aula todo dia. Mas vai demorar, não vai, Pilar? Quer dizer... Vai. As mudanças são geracionais em educação. Finlândia levou uma geração, a Coreia levou uma geração. Nós vamos levar quanto tempo, segundo a sua bola de cristal especial? Segundo o meu otimismo. E agora também eu estou mandando a educação que você me deu esse poder. Então. Mas eu acho que 2020 a 2030, a gente vai ter uma situação muito diferente. Não, diferente eu sei, mas melhor. Diferente o quê? Melhor. Melhor o quê? Nós vamos ter famílias com... Porque a escolaridade da mãe... 2020 é agora. É agora, daqui a 6 anos. Então. A escolaridade da mãe, ela é determinante para a escolaridade do filho. Você não tem um filho analfabeto de uma mãe que lê. Isso não existe. Na literatura, eu não estou chutando aqui o dado, não existe. A não ser que seja uma criança com tantas deficiências. Algo muito especial. Mas no normal não tem. Eu tenho a expectativa, eu tenho curso superior, eu quero que os meus filhos tenham um mestrado. Se eu fiz o ginásio, eu quero que o meu filho faça o ensino médio. Então, a escolaridade da mãe está aumentando. 50 milhões de pessoas, segundo você lá estava falando, que ou fez só até o 4º ano primário ou não fez nada. Mas certo? Agora os filhos deles estão na escola. Estão todos concluindo. E eles sabem o que é escola. E eles começam a cobrar. E eu faço, toda vez que eu dou palestra, eu faço muitas palestras, eu pergunto aquele auditório cheio de professor, que está tudo ruim, está tudo complicado. Quem aqui tem curso superior? 100%. Ou 98%. Todo mundo. Mas uma pergunta mais difícil. Quem aqui tem o pai e a mãe? Aí eles riem. Não, com ensino médio completo. Baixa para 10%. Na hora. Aí você já começa a contar. Agora a última pergunta. Aí eles riem de nervoso. Os avós, né? Os 4 avós, não vale os avós. Porque os meus 2, o meu avô paterno e materno estudaram. As avós não. Quem tem os 4 avós com ensino fundamental completo? 1, 2, 3. Essa mudança, ela é muito rápida. E essa mudança acontece... Muito rápida, mais ou menos, né? Não, uns 80 anos. É uma geração. Não, agora nós fizemos isso dos anos 80 para cá. Quando eu era diretora de escola, tinha curso de magistério na escola que eu era diretora. A formatura, final dos anos 80, e eu fui professora de história em curso de magistério. Era uma festa, assim, as mães todas. A primeira, eu fui, naquela época a gente meio riponga, né? Fui lá de alparcata, os cabelos todos assim. Quando eu olhei, falei, as pessoas vestidas para o baile. Porque era a primeira pessoa da família que concluía ensino médio. Então, e o pai e a mãe alugavam um terno. É um ritual para eles muito significativo. Bonito. Hoje, são os primeiros das famílias que formam no curso superior. E isso vai impactando. Então, tem essa questão do processo histórico, mas não tem governos que ficaram parados esperando que o processo histórico... não, isso é processo. O Itamar, quando presidente, teve um ministro que fez um trabalho muito bacana de descentralização da merenda. Ele não é muito reconhecido. Murilo Ringel, ele faz descentralização da merenda, uma reordenação do livro didático bárbaros.
Fernando Henrique tem um ministro da educação só durante 8 anos, que é sintomático. É o Paulo Renato. Que é o Paulo Renato. Faz um novo financiamento da educação, com foco só no ensino fundamental, mas é um momento de você universalizar. E o governo Lula traz as avaliações, que começaram no governo Paulo Renato, mas amostrais. O Lula, que ninguém esperava que ele tivesse essa relação com a educação, e eu trabalhei no segundo mandato dele, para mim foi muito, muito surpreendente, apesar de eu ser lulista, eu achava o Lula, que legal, cara genial. Aí, na primeira reunião que a gente teve com ele, a equipe do ministério, eu tinha comprado ingresso para o Cirque du Soleil, às 8 da noite, a reunião era às 5. Aí ele eu falei. Gosta de falar também, você foi um pouco temerária. Aí eu falei com os meus amigos, não tem problema nenhum, 7h30, 5, 6 horas. Cada um tinha que falar educação básica. E ele fazia perguntas, perdi o Cirque du Soleil, claro, porque a reunião terminou 9h30, e ele tinha uma pergunta assim, afinal, as crianças sabem ler ou não sabem? Não, sabe, presidente, não sabe. Ele falou, tem que fazer uma prova. Na Prova Brasil, que ela é universal, aplicada para todos os meninos do 5º ano e do 9º ano, veio de uma que eu aprendi lá, que chama um comando do presidente. Porque isso é seguido lá, e eu achei que era brincadeira na época. O pessoal falou, não é verdade, porque eu falei, isso existe. O presidente faz eu acho que tem que ter uma prova para todo mundo. Tem uma pessoa que vai acompanhando, nós estamos no regime presidencial, né? Se no presidencialismo, se isso aconteceu. Na Prova Brasil acontece dessa inquietação. Como que nós vamos saber se as crianças sabem ou não escrever? Com uma prova. Então surge a Prova Brasil, não dava para ser universal para todos os alunos, porque seria carérrima, mas ela é que deu origem ao IDEB. Então você mantém um governo com foco da educação, mantém o investimento crescendo. O orçamento do MEC em 2003 era de 19 bilhões, hoje é de 110 bilhões, 11 anos depois. Tem gente que fala que tá bom, tá melhorando, mas numa velocidade inferior, por causa de incompetência, ou sei lá o que, assim, poderia ter sido melhor, é isso? Muito melhor? Não, poderia ter sido mais rápido se a gente não tivesse que pagar a dívida dos 500 anos para trás. Não, mas nós temos, esse é o Brasil. Então não poderia. Então a tua resposta é não, poderia. Você tem que fazer junto. Não, você está me perguntando se poderia ter sido mais rápido? Sim, neste país. Não, mas eu acho que agora... Porque tem muita gente que critica isso, fala assim, tá bom, tá melhor, mas tá muito devagar, a gente tá em incompetência ou do governo, ou seja lá do que for. Eu vou te dar a resposta mineira, não, sim, não, mais ou menos... Porque você é PSDBista, você falou que era lulista, mas em cima do muro é PSDBista. Sou mineira, antes de tudo, né? Os mineiros me escancaram assim. Porque você sabe tudo que você tem que fazer. Mas o impacto na educação não é o impacto de você tirar um apêndice ou de você vacinar todo mundo na saúde. Na saúde... Quando você consegue uma vacinação em massa, o impacto na mortalidade infantil acontece no ano seguinte. Se eu alfabetizar todas as crianças agora com 6, 7 anos de idade, eu vou ter o impacto quando ela concluir o ensino fundamental daqui a 8 anos. Esse é um ponto. O outro é que eu tenho que ter professores que alfabetizem e que sigam nesse processo. Eu estou falando só de ensino fundamental, que vai dos 6 aos 14. Mas a gente, a partir de 2016, nessa confusão aqui toda que a gente tem, nós temos um ingrediente a mais. Em 2009, foi aprovada uma emenda constitucional que torna a matrícula obrigatória dos 4 aos 17 anos. Hoje é dos 6 aos 14. Depois de 2016, um jovem de 16 anos não pode mais não querer ir para a escola. É direito público subjetivo, não se discute. O pai é obrigado a matricular, o governo é obrigado a ofertar. Se um dos dois não fizer isso, o Ministério Público entra para garantir o direito. Aí é um componente a mais, porque de 4, 5 anos, todo mundo fala, praticamente universalizou. Uma ova, feito disse a candidata. Nós temos hoje 1.700.000 crianças de 4, 5 anos fora da escola.
uma escola infantil tem no máximo 400 crianças. Em uma escola infantil, você não pega uma escola de ensino médio e faz uma adaptação. Então, nós ainda temos isso, que eu chamo de bom problema. Eu tenho que colocar as crianças na escola. Claro. E o dinheiro está garantido pelo Plano Nacional de Educação. A outra discussão... Nesse mundo que você está, nós vamos ficar ótimo. É isso? Senão, eu vou pular da ponte. Porque meu trabalho e a militância é essa. Então, eu sei então, mas isso é vontade? Às vezes me parece assim, que você tem vontade. Porque eu vou te... Quando eu com chego... a sensação assim, que você tem uma vontade muito grande, até pelo teu envolvimento e tarará. Eu cheguei numa cidade do Rio chamada Três Rios, há 15 dias atrás. Aí a secretária falou, vou te mostrar uma coisa. Entramos no carro, tinha um CIEP do Brizola, abandonado, porque foi construído em cima do morro, não dá para chegar. Eles transformaram em uma grande escola infantil, com ônibus que leva e busca. Aí os pais estavam chegando para buscar, eu fiquei ali conversando, e um pai me dizendo, eu nunca pensei que meu filho, um pai de 25 anos de idade, ia estudar numa escola tão boa e aprender tanto, ele já está levando o livro para casa. Essas ações, ter uma escola, o governo federal está construindo 6.000 escolas infantis. Isso nunca tinha acontecido antes. E um dos prêmios Nobel de Economia, o James Heckman, ele ganhou um prêmio Nobel mostrando como é que a educação infantil faz diferença. Ele seguiu 2 grupos por quase 40 anos. Um que teve direito à pré-escola e o outro não. Todos os índices são melhores. De gravidez na adolescência, de envolvimento com crime, tudo é melhor. Hoje, você está garantindo essa educação infantil. Então, me anima quando eu vejo isso. Me desanima quando eu abro o jornal e vejo um prefeito que desviou verba de merenda. Falei, depois o cara fazendo trabalho forçado pro resto da vida. E isso eu vou te dizer, é talvez das coisas que mais atrase, é o mau uso do dinheiro da educação. Não é má gestão, é mau uso. Uso de verdade, um uso uso deliberado. Venal. Porque tem a incompetência. Não sabia, não fez. Então, tem hoje um grupo de 12 fundações que eles se juntaram junto com a Associação dos Secretários Municipais, que é um DIME, criaram uma plataforma, chama Conviva, para formar o secretário municipal. Qualquer lugar que ele tiver, que tiver internet, ele tem acesso, são 5.700 secretários municipais. Então faz muita diferença ter esse grupo bem formado. E é uma plataforma, tá lá Lema, Natura, Itaú Social e tal, todo mundo. Tudo que pode, ali tem o quê? Melhores práticas, melhores práticas. E assim, merenda, tem sugestão de cardápio. Quem quiser fazer direito tem acesso. Tem. E hoje 4.000 municípios já acessam. Então, você fala assim, isso é porque tem um problema de saber como fazer. E tem o problema que eu sei e faço mal feito. De propósito. De propósito. Porque o recurso da educação é um recurso que a gente chama de carimbado. 25% da arrecadação municipal obrigatoriamente tem que ir para a educação. Você vira o primo rico. Aí vai para a educação dos filhos do prefeito, né? Antes até fosse, né? Mas ele poderia investir nisso, mandar as crianças para... não. É para o carro. Uma coisa comum. O carro do prefeito está velho. O gabinete do prefeito não tem recurso. Então, compra-se o carro com o recurso da educação e o carro serve ao prefeito. Todo mundo, quando eu cito esse exemplo, isso é bobagem. Não, isso é simbólico. Porque o prefeito que tem a prioridade da educação, está envolvido. Eu fui numa cidade de Mato Grosso, que é Lucas do Rio Verde. Os prefeitos têm uma tradição, são grandes plantadores de soja, são riquíssimos, vieram do Rio Grande do Sul, do PDT, tem aquela coisa brisolista da educação. Aí você cai o queixo, fala, que coisa. Ele pegou o parque de exposição agropecuária e transformou em espaços de sala de balé, sala de música, sala daquilo, porque era usado 2 vezes por ano. Ele falou, faz exposição em outro lugar. E aí você olha e fala, que coisa bacana. Mas você chega em alguns lugares, você vê a condição da escola, o cara não pode comprar uma lata de tinta. Está ali claro qual é a prioridade. Qual é o problema do governo federal?
E uma vez o ministro, numa reunião com empresários, o ministro Haddad deu esse exemplo. É como se você tivesse 5.700 filiais, você não indica o gerente nenhuma, mas você é cobrado pelos resultados dessa filial, que você também não pode demitir o gerente de nenhuma delas. E se você punir, não repassando recurso federal, quem é punido é a criança daquele lugar. Então, Do jeito que você fala, então não tem solução. Tem. O controle social do recurso, o funcionamento do Ministério Público, que hoje cada vez eles apuram mais, porque os mecanismos hoje são mais transparentes, né? Você tem a lei da transparência funcionando, você tem portais que te dão a informação, então o dinheiro é sempre repassado pelo Banco do Brasil. E os conselhos locais e o Ministério Público não é uma conta sigilosa, ela é uma conta pública. Que todo mundo pode acessar. Se eu sou do conselho do Fundeb, ou se eu sou promotor público, eu entro. Pode acessar. E o gerente me dá o extrato impresso. Então isso vai criando também um certo receio, não há mais tanta impunidade. E não há mesmo. A gente vê prefeitos tendo mandato cassado, mas não é isso que faz a pessoa priorizar a educação ou não. Então, é um grande quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça quando a gente está de férias, 60 dias na praia chovendo, como quebra-cabeça de 2.000 peças, e os 60 dias passam se ainda falta aquela última, porque é muito complexo. As pessoas que sentam e falam, não, o problema é o salário, não, o problema é o currículo, não, o problema é o prédio. Tudo é um problema. É tudo. Tudo isso impacta na educação. Bom, eu vou encerrar, porque senão a gente vai passar a noite aqui. Verdade. Mas com toda essa tua experiência de vivência, desde sala de aula até como secretária nacional, eu quero fazer 2 perguntas. Qual que é a função da educação para você? Quer dizer, para que serve a educação? Número 2, quem que somos nós humanos e o que nós estamos fazendo com a gente? A primeira é mais fácil. Eu sei, por isso que eu dou a primeira, para vocês se sentindo mais à vontade. A função da educação, sem dúvida, é o que há de mais humano em nós, que é o conhecimento. Aquilo humano de usar o dedo em pinça, de passar o conhecimento de um para o outro e fazer com que a gente não invente o fogo a cada geração. O fogo só se manteve, e tem aquele filme francês bárbaro que chama Guerra do Fogo, ele só se manteve porque alguém ensinou ao outro como é que ele tinha feito. Enquanto isso não foi ensinado, ele não virou uma tecnologia, ele gera uma guerra, porque você não pode deixar ele apagar. Quando você aprende que ele pode apagar e você acende ele de novo, você se torna muito poderoso. E a mesma coisa da roda. Se eu fiz uma roda que funcionou, quebrei ela e ninguém mais aprendeu, a cada geração vou inventar uma roda. Então a função da educação é fazer com que a sociedade, aquele grupo de humanos, se empodere com o conhecimento das gerações para trás. Isso sempre foi fundamental, seja sentado numa roda, numa aldeia, em que os mais velhos tinham o papel hoje da internet, então eles contavam, eles passavam, e por isso a fundamentalidade do ancião, na aldeia indígena, ele é que tem o conhecimento, seja numa escola. Nós, dessa fase da história, inventamos a escola para que na escola as crianças aprendam. Então a função é essa, fazer com que a gente só melhore. O que está fazendo, então, do teu ponto de vista? No meu ponto de vista, utopicamente, os valores que eu quero que a escola desenvolva é o da solidariedade, que é a compaixão. A compaixão é eu me colocar no lugar do outro, não é ter pena do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, que a gente aprende isso na terapia, na psicanálise, né? Assim, coloca no lugar do outro e veja o que você faria.
Quando eu me coloco no lugar do outro, eu me torno uma pessoa melhor. As pessoas intolerantes, elas não se colocam naquele lugar. O que a gente está A escola é o lugar... Eu vou te dar um exemplo do que eu vi. A escola em que os meninos não fazem mais prova sozinhos. Essas escolas que vão derrubando as paredes. Porque se eu falo que tem que ajudar o outro, na hora que você faz uma prova em grupo, você e o professor escolhe as duplas, porque a tendência é que eu fique com aquele que estudou e deixo o que não sabe. Você junta o que sabe e o que não sabe e exercita aquilo. Ah, mas então ele vai saber fazer prova sozinho? Claro que vai, porque o professor vai avaliar os dois, entendendo quem fez o quê. Por isso que eu volto a dizer que ali é um artesanato, é um bordado. Esse trabalho é um trabalho bordado. E eu desenvolvo nestes meninos e meninas o ter a paciência, o lidar com a diferença, a inclusão das crianças com deficiência, que é polêmico. Eu tinha 14 anos e a minha mãe trabalhava como voluntária numa associação lá em Salvador. E eu vi uma criança com síndrome de Down. Eu nunca tinha visto. E meu pai mudava pra caramba, assim, milhares de cidades. Mãe, o que esse menino tem? Ah, minha filha, coitada, ele é mongoloide. Era como se tratavam. Por que eu nunca tinha visto? Porque não existia? Porque eles estavam todos escondidos. Como que eu aprendo a conviver com uma criança com deficiência? Convivendo com ela. Como que eu aprendo a conviver com um gay? Convivendo com ele. Se a repressão é tão grande que ele está trancado no armário, eu nunca vou aprender. Como eu aprendo a conviver com um cego? Eu tive uma colega de trabalho cega, a Beth Sá, a família dela inteira ficou cega. Os 8 irmãos, genético, eles tinham retinose pigmentar. E eu fui na casa dela, ela entrou, evidentemente que ela não acendeu a luz, e eu fiquei batendo a canela em todas as esquinas. Pilar, a cega aqui sou eu, você pode acender a luz. Desde coisas que, por exemplo, ela vai ao cinema. E ao escutar, ela imagina. E uma vez eu encontrei ela no cinema, Beto, você está fazendo aqui? Ela falou, Pilar, eu não enxergo só com o olho. E você não pode pegar no braço dele, ele tem que pegar no seu braço. Eu só aprendi isso porque eu trabalhei com ela. Conviveu. Eu só entendi o que era o candomblé, que não é macumba, que não é nada disso, porque eu tenho amigas que são do candomblé. Se eu não tenho amigas que são do candomblé, eu não vou saber. Então, volto lá no começo. É a escola pública, que é esse espaço de conviver com o diferente, ao conviver com o diferente, pessoas melhores. É isso. Você vai pensar, com tudo que eu tenho visto nesse mundo, onde estão essas pessoas melhores? Elas vão ser formadas, eu não posso desacreditar nisso. Porque se eu não acreditar nisso... Mas parece wishful thinking, não é? Assim, que você quer muito que seja... É porque eu acredito... Desmonta a tua vida, desmonta a razão da sua vida se você parar de acreditar nisso, eu entendo. Cada vez que eu vejo uma barbaridade, o cara que estuprou 5 mulheres, matou 2, furou o olho de uma, eu sempre pensei, que escola que esse cara estudou? Eu tenho amigos que falam, Pilar, não passa tudo pela escola. Eu sei que não. Eu sei que tem pessoas, são serial killer, que estudaram em escolas maravilhosas, pegaram, foram matando mulheres, tem tudo isso, né? Eu também gosto de seriados policiais, etc e tal. Às vezes eu fico vendo, eu falo, gente, é só em filme. Aí você vê um médico que estuprou 80 pacientes, você fala, mas que escola que eles estudam? Deve ter sido uma escola até boa. Mas será que essas coisas foram discutidas? Será que as pessoas conviveram umas com as outras? Será que quando se descobriu que ele tinha alguma coisa, alguém mais velho chegou lá e falou? Então tem um processo que eu acredito na educação como espaço de transformação. Talvez porque eu tenha vivido numa família de muitos irmãos, 9 irmãos, e um pai e uma mãe que sempre incentivaram que a gente discutisse, que a gente fizesse, mas que tinha uma coisa muito clara de ética, de valor, de respeito, impressionante. E a família você tinha perguntado, isso é da família? É também. Mas eu estive em escolas que trabalharam isso, que deixaram isso claro. Então é uma mistura. Assim, os meus filhos foram para escolas
experimentais, não tinha uniforme, tinha caderneta, tinha prova, e o povo olhava e falava, nossa, esses meninos vão dar nada. Eram super profissionais, mas eles têm amigos, desde os 6 anos de idade, uma turma, que eles estão com 30 e 32 anos. Porque foi ali que se formou o sentimento da amizade, da cumplicidade, de estar junto. Essas são as melhores memórias que a gente tem da escola. Mais do que decorar a tabela periódica. Quando você fala em escola, quando você tinha 13 anos, 14, você lembra de tabela periódica? Não, lembro das meninas. Tá vendo? Esse espaço é muito, muito bom. A verdade. Eu lembro dos meninos, das festas, do jogo de handebol. Não lembro nem da tabela periódica. Nem de inequação de segundo grau. E eu acordo todo dia de manhã, todo dia não, mas eu acordo e falo, mais um dia que eu não usei a inequação de segundo grau. E eu tive que decorar. Mas eu aprendi muitas outras coisas na escola. Então, a gente não pode achar que a escola é um espaço desimportante. Porque ela é importante. Não, mas acho que ninguém acha muito importante. Acho que a maioria das pessoas acha importante. Está crescendo só acha que o não está movimento da desescolarização. Menos, né? Assim, existe esses movimentos. No Brasil é proibido. E tal, tem famílias que têm insistido na justiça. Em casa e etc. A escola é importante, o investimento aumentando. Pela diversidade. Eu acho tudo interessante esse teu ponto de vista. Eu quero preciso encerrar. Quem que somos nós, seres humanos? Se a gente não tivesse essa pergunta nos inquietando, eu acho que a gente ia estar lá na Idade da Pedra, comendo carne crua, batendo a cabeça na parede. Essa pergunta, quem sou eu, quem somos nós, é que leva a gente a buscar. E aí, ao ter a curiosidade de eu me descobrir, eu começo a investigar e a melhorar. Assim, eu acho que nós, humanos, somos uma... Aqui na Terra, porque eu não sei se a gente se tem vida só aqui. Mas aqui a gente... Você acha que tem espírito, é isso? Não. Habitantes de outros planetas. Ah, tá bom. Mas eu não acredito nisso, não. Eu só não desacredito. Eu sou muito cética, sou ateia e tudo, mas eu sou aquela que eu acredito desacreditando. E pode ser que tenha. Pode ser que sim. Mas eu acho que nós, humanos, temos essa capacidade da conversa. Então, eu fico baqueada em guerras, que a gente não sabemos conversar. A gente pode sentar e conversar aqui e aprender um com o outro. Então, mas esse é o humano que você quer que a gente seja ou o humano que a gente é? Eu acho que é o humano que a gente é. Para o bem e para o mal, a gente busca coisas novas. Pode buscar coisa nova experimentando crack? Pode. Mas você pode buscar uma coisa nova indo para a faculdade e estudando. Você pode buscar coisa nova tendo uma curiosidade. E aí, volto à escola. A escola é um lugar que, se a curiosidade é incentivada, né? É a busca da ciência, começa com a curiosidade. Quem somos nós? Somos uma raça, uma espécie que evoluiu muito diferentemente das outras, que busca muito essa resposta de diferentes maneiras, e que, se ela não tomar cuidado, e eu vou te dizer a minha parte pessimista, Blade Runner é o filme de ficção científica que mais me impressiona. Me impressiona. Como noviça rebelde, quando eu era jovem, menininha, Blade Runner na minha juventude já adulta. Porque aquilo é o que eu não quero que aconteça, mas que eu tenho medo que pode estar perto. O mundo vai ficando tão ruim, que ali naquela parte ficam os trabalhadores e os robôs, e a elite vai para um outro lugar, e ali todo mundo se come. A humanidade não tem compaixão, não tem solidariedade. Blade Runner aponta esse caminho. Tem horas que eu vejo consumismo extremo, a quantidade de lixo que a gente produz, esse negócio de a falta de respeito com o planeta. Com o planeta, e eu falo, a gente vai sabendo que vai dar errado, sabendo que vai bater. E a gente continua fazendo. Então isso vou te perguntar de novo, quem que somos nós? É parte dessa contradição, porque tem um grupo que é o Greenpeace, que são os jovens que estão andando de bicicleta, que são os jovens que estão comprando menos roupa, né, que estão tomando conta da água, e tem o grupo que acha que o mundo vale pelo lucro.
É nessa contradição que a gente tem conseguido se manter. Eu, às vezes, no meu momento Blade Runner, nossa, quando não vai dar certo. Quando eu vou para uma escola, outro dia o menino veio me vender para a gente encerrar. Pano de prato num café da manhã, uma padaria linda aqui, tudo muito bonito, menino de 8 anos. Você estuda? Aí começamos a conversar. Eu falei, mas o que você quer ser da vida? Ele falou, adivinha? Aí eu, burra, né? Falei, você quer ser um atleta? Ele, não. Aí o outro falou, você quer ser músico? Não. Então você quer ser professor? Ele falou, não, gente, 8 anos, eu quero ser um cientista. Mas legal. Ai, tem salvação essa humanidade. Mas a gente tem que ter uma escola que garanta para esse menino, que é da periferia de São Paulo, que ele possa ser um cientista. Valeu, obrigado. Nada. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.